Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a pós-doutora em Economia e coordenadora do curso de mestrado em Administração Pública da UFAL, Luciana Peixoto. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio César. Prefeito, seja bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado, Cícero. Obrigado, Mozinho, professora Luciana. A você de casa, quero agradecer a oportunidade. Estamos aqui para debater sobre vários temas de interesse do nosso telespectador. Importante. Prefeito, o senhor está no seu segundo mandato como chefe do Executivo de Palmeira dos Índios. Que avaliação faz desse período e quais as maiores conquistas que esse seu mandato, que esses seus mandatos, trouxeram para a cidade? Primeiro, a experiência de se tornar um gestor público. Eu sou comunicador por formação, radialista e jornalista profissional, e foi confiado a mim pela população de Palmeira por duas vezes, talvez historicamente eu seja o prefeito reeleito e reeleito com a mesma votação praticamente e também com o maior número de votos em relação àqueles que me antecederam. A experiência de ser um gestor público diante de um mecanismo novo de fiscalização, do controle social, a cobrança das redes sociais, a necessidade de governar fazendo ajuste fiscal, tendo que cortar. O sim e o não é muito presente para um gestor público hoje que quer que sua cidade dê certo. As alianças e as parcerias com o Estado e com a União são imprescindíveis, porque as cidades carecem de investimentos e nem sempre têm condição de investir naquelas áreas tão necessárias para a população. Mas se você pedisse que eu destacasse um tema que eu considero muito relevante nesses dois mandatos, a autoestima do palmeirense. Nós éramos a cidade de referência do interior de Alagoas. Arapiraca pouco se ouvia falar. E Arapiraca, em 20 anos, devido a dois governos de gestão de Célia e de Luciano, transformaram Arapiraca numa potência econômica do interior que puxa muito a economia para aquela região. Mas, na verdade, há 20 anos atrás, a cidade de referência do interior era Palmeira dos Índios. E nós perdemos essa condição por modelos de gestões que ficaram, além das mudanças que o tempo exigia que as cidades acompanhassem, Palmeira ficou um pouco que esquecida nesse ato. Nós estamos fazendo um trabalho de resgate da valorização da cidade, colocando a cidade novamente na condição de desenvolvimento, atraindo investimentos públicos e privados, a autoestima do servidor público que por muito tempo amargou atrasos e mais atrasos de folhas salariais. Não há como você governar se o seu governo não consegue honrar seus compromissos. Fizemos um ajuste fiscal com todos os credores e a dívida era muito alta. Como o município não pode honrar seus compromissos? E como é que ele quer taxar, obrigar que o cidadão cumpra os seus compromissos se ele não consegue honrar os deles? É uma cidade enxuta hoje? Palmeira? Hoje é uma cidade enxuta, uma cidade que tem caixa, uma cidade que tem reserva. A gente, nesses 6 anos, nunca atrasamos um dia sequer o compromisso da prefeitura com o servidor, e não uma folha qualquer, quase que 8 milhões de reais a cada 30 dias, compromissos com a Previdência em dia, investimos em obras públicas com recursos próprios. Agora nós vamos reforçar o caixa em pelo menos mais 110 milhões com o recurso do leilão, e isso dá à cidade uma capacidade de investir pelos próximos 3 anos muito grande, até mesmo sem depender mais tanto dessas emendas federais e também dos recursos do Estado, embora sejam necessárias, para que Palmeira volte a ocupar aquela posição de antes de ser uma cidade com potencial para investimento, para o desenvolvimento e mais ainda, claro, com qualidade de vida, e naturalmente a cidade toda está feliz e satisfeita com o que está acontecendo com Palmeira dos Índios. Vamos. Professor. Prefeito, é um prazer aí, no caso, conversar com o senhor, E aí o senhor está colocando aí os instrumentos, governamentais que a prefeitura, no caso, ela vem se utilizando nos últimos anos. Então eu coloco aqui, a gente sabe que o Estado, na verdade, o Estado Democrático de Direito, na verdade, ele avançou, e nos últimos 30 anos, a gente teve avanço aí das políticas setoriais na área da educação, na área de saúde, na área de habitação, na área de saneamento, agora com o marco de saneamento, mas a gente sabe também, que o Estado, que o município
município ele tem uma capacidade limitada, embora ele tenha autonomia, ele depende muito das transferências governamentais, né, e das transferências, no caso, as demais transferências. Mas, assim, é importante, no caso, a gente ressaltar também, né, que inovações a Prefeitura ela vem sendo utilizada, por exemplo, na questão de cidades inteligentes, na questão da utilização de dados. O prefeito, no caso, falou aí do portal da transparência, né, que eu acho que hoje é um elemento muito importante do ponto de vista aí da ciência, da cidade e, de certa forma, um município ele está muito próximo da realidade social. Então, mais do que nunca, ele conhece aí as demandas e as necessidades específicas, no caso da comunidade. Só que ele tem uma limitação do ponto de vista, a gente sabe que a arrecadação do município, né, ela depende aí do tamanho do município, que vai de 2% a 4%, né, e quando, na verdade, do bolo, né, ele recebe aí de 14%, o município pode receber de 14% a 17% do bolo, né, do que a gente tem de receitas de uma forma geral, mas ele tem uma capacidade de arrecadação pequena. Então, como é que o prefeito, no caso, o prefeito colocou aí essa questão que hoje o município ele tem que liquidez, né? Mas como diante aí de uma crise econômica que a gente vive, que limita aí essa questão aí do teto fiscal, né? Limita essa questão, a gente teve nos últimos anos a questão da PEC, né? Da PEC de 2016, que limitou a questão do aumento, no caso, de despesas, né? Que eu acho que é um elemento importante, mas, claro que a prefeitura, né? Desde o ano 2000, quando a gente teve a lei de responsabilidade fiscal, ela veio se ajustando. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio aí? Como é que a gente pode fazer essa equação entre a limitação, no caso, de receitas, tá? E aí a gente tem um aumento aí de despesas, porque a gente teve aumento do número de funcionários públicos, a necessidade de investimentos. Como é que essa questão, prefeito? Olha, primeiro, nós levantamos a situação real do município. A quem o município devia? Quanto devia? E como governar com os credores batendo na porta? Só a companhia de água cobrava 22 milhões. A companhia de luz cobrava, naquela época, em 2017, 12 milhões. Além de despesas com o INSS que foram recolhidas e não foram repassadas. Dívidas de gestões passadas, prefeito? Sim, de outros governos. Essas pessoas estão respondendo? Para tirar o município do CALC e ter a certidão, é preciso que o gestor ele represente os responsáveis. Isso não é uma coisa porque é adversário, porque foi adversário, é que a lei determina que para que você não seja conivente, o que você possa responder também pelo ato, porque você deixou de fazer o que a lei exige e você termina prevaricando, é a primeira coisa, responsabilizar os responsáveis. Segundo, você traçar um plano estratégico, foi o que nós fizemos, onde quanto temos para investir? Para você ter uma ideia, naquela época, em 2017, em janeiro, quando eu assumi, de cada R$100 que a gente arrecadava, R$96 tinha dono. A gente governava com R$4. Colocar o município dentro dessa realidade não é coisa fácil. Uma prefeitura é como trocar o carro ele andando. Ele não para, é um organismo que é de domingo a domingo, tem os serviços essenciais. E o servidor batendo a porta, cobrando reajuste, cobrando os salários que não haviam sido pagos. A UPA de porta fechada, porque a terceirização na saúde hoje é muito presente, mas as empresas param se ela não receber. Todo mundo tem seus compromissos. Então, chamamos todos os credores, fizemos o parcelamento de todas essas dívidas e começamos a honrar. Então, começamos a colocar a casa em ordem. Mas tem um fator muito importante dentro da gestão pública que o Tribunal de Contas de Alagoas premiou como sendo o melhor modelo. Criamos uma lei de controle interno para a gente economizar desde a energia, a água, o papel que usávamos, a despesa com combustíveis, a compra de medicamentos, controlando o município, fazendo um almoxarifado central. Então, uma coisa é o município comprar e a mercadoria chegar em qualquer lugar. Outra coisa é você ter um almoxarifado central para tudo que é aquilo que o município compra, ter primeiro quem receba e para quem vai. Qual é a quantidade que precisa diário, ou semanal, ou mensal, ou trimestral? As principais inovações que a professora Luciana questionou, prefeito. Como a cidade, no caso, diante dessa questão da transformação digital, né? Como é que ela utiliza essa questão aí a primeira dos dados? coisa,
E que instrumentos ela tem, né, para governar. E aí a gente sabe hoje que a gente tem aí desde a questão do cadastro único, né, no caso em sistemas de informação, a gente tem também aí essa questão das cidades inteligentes com a questão da habitação, do transporte público, que necessita aí de aplicativos, né, ou seja, há uma necessidade que você tenha uma cidade inteligente e articulada por meio desses sistemas de informação. Então, como é que acontece, como é que a gente tem esse panorama aí da cidade, no caso especificamente aí de Palmeira dos Índios? Isso é uma etapa que aconteceu bem adiante, porque arrumar a casa levou um tempo, elaborar os projetos, outro tempo, e executar esses projetos também. Você imagina que a gente pegou uma crise no meio do caminho, na saída da Dilma para o Temer, 2014, o Brasil sentiu muito a economia. Depois entra o governo novo, aí todos nós aguardávamos um bom recomeço. Chega a pandemia, tivemos uma crise hídrica sem precedentes, uma cidade de 100 mil habitantes sem ter água na torneira, é um caos. Enfrentamos tudo isso. E agora, de novo, a segunda onda, depois agora essa terceira onda. E isso mexe muito, porque a pandemia não deixou só um rastro de mortes e pessoas sequeladas. Deixou muitas empresas quebraram, muitas construtoras que estão entregando obras públicas. Um dos temas que poderíamos levantar aqui é o custo dessas obras públicas após a pandemia, que o cimento custava R$18, hoje custa R$33. Mas como tornar Palmeira uma cidade inteligente? Primeiro, universalizar o acesso à internet. Levamos um tempo. Hoje nós estamos colocando um trabalho com o Ministério das Comunicações naqueles pontos mais distantes. Hoje, internet banda larga via satélite, gratuita. Nós estamos hoje, todas as escolas e postos de saúde já utilizam toda a nossa rede para que a gente diminua o papel e a gente possa usar a tecnologia a serviço da educação, da saúde e também do governo. Como uma cidade que se coloca na terceira posição do Estado na economia, politicamente e também na arrecadação, não dá transparência aos atos da administração. Nós começamos a contratar menos. Um dos fatores importantes nesses R$4 que sobravam de cada ser arrecadado, pois, se a LRF diz que eu tenho um limite para trabalhar, vamos trabalhar então com o mínimo. Eu sempre trabalhei com o mínimo de 46% do que a lei de responsabilidade fiscal determinava para a contratação de pessoal, que é onde se gera muita despesa. Ou seja, vou usar um termo aqui do Rafael Tenório, fazer muito com pouco. Governar nas condições que nós enfrentamos, não só eu, como todos os gestores desta época, que enfrentamos tantas crises e tantos momentos difíceis, olha, ou você faz gestão, ou fez gestão, ou a cidade se inviabilizou. Palmeira é uma cidade hoje organizada, se vocês forem, vocês vão ver lá, eu sou um prefeito que ando à rua, se tem um lixo, trabalha com a cesta da população para contribuir com a cidade, mas uma cidade que visivelmente deu um salto, né? Graças a um trabalho planejado, pé no chão e focado principalmente em resultados. Claro, como retaguarda, eu tive duas coisas, planejamento e meta fiscal. Prefeito, quero trazer o jornalista João Mozinho à discussão, por favor, João. Prefeito Júlio, mudando um pouquinho a pauta, o senhor recentemente deixou o PSB do prefeito João Henrique Caldas e foi para o MDB do governador Renan Filho. O que isso representa politicamente para o senhor para o ano de 2022? A ida minha para o MDB, ela foi motivada por uma série de investimentos que o Estado fez em Palmeira. O governador propôs colocar em Palmeira 300 milhões. E aí a condição que ele queria para colocar esses investimentos em rodovias, em água, em estação de tratamento de água, em asfalto, pavimentação, na saúde, colocou um hospital lá. Então, somava em apenas um ato do Estado 300 milhões de reais. Dos empregos que essas obras poderiam gerar e do que seria isso bom para a cidade. Eu pensei, refleti, avaliei que era importante contar com aquele investimento do Estado e, de pronto, eu procurei o meu presidente, que hoje é o prefeito de Maceió, JHC, agradeci demais a oportunidade e justifiquei que a minha ida ao MDB era motivada por uma nova parceria que tinha surgido politicamente para Palmeira e que o Estado sinalizava com um pacote de investimentos para o município que naquele momento eu não poderia abrir mão. O governador, comigo, teve algumas conversas, inclusive futuras, de que se o partido precisar para omissão, se o partido puder indicar um futuro próximo para que você possa, quem sabe, ocupar um espaço e novamente ir a uma nova caminhada dentro do partido,
Então, tudo isso foi colocado na mesa para a gente avaliar. Eu avaliei, vi que era uma proposta que era positiva e era importante para aquele momento e fui ao MDB. Virei, portanto, um MDBista. De carteirinha. De carteirinha. Reconheço que o Estado avançou muito, tem muito o que se fazer. Né? Mas aquela Alagoas do passado que eu acompanhei, que todos vocês sabem, não precisa aqui mencionar, dos problemas que enfrentamos, dentre eles de violência e outros, a gente não quer que volte, né? Isso seria retrocesso. E quem vier terá que ser tão bom ou melhor que Renan Filho você vem dialogando, do ponto de vista de gestão. Júlio, você vem dialogando com o governador Renan Filho. O governador Renan Filho é candidato ao Senado pelas suas conversas com ele? O que você diz sobre isso? Eu tive, inclusive, semana passada, uma reunião com o senador Renan Calheiros e com o governador Renan Filho. E tratamos com outros nomes da possível sucessão ou qual seria a posição do MDB em relação à sua chapa proporcional, tanto de deputado como estadual como de federal. E também, na reunião, na minha fala, eu disse que não haveria motivo de um partido tão forte que hoje é o MDB em Alagoas, de estar preocupado em buscar qualquer candidato fora, se ele tem dentro do partido a solução. Nós temos ótimos quadros dentro do partido, o próprio Paulo Dantas é um bom nome, o prefeito Renato, um prefeito jovem, de uma safra nova de gestores. Eu coloquei meu nome à disposição, porque, como diz Zé Ramalho em sua música Ninguém Se Perde no Caminho de Volta, se lá em 2014 o Theo me jogou no balaio de gato, que era importante para aquele momento o partido ter um candidato, eu aceitei e fui, cumpri a missão. O senhor considera que o Theo jogou o senhor na fogueira, foi isso? Não. Mas que balaio de gato é esse? Eu digo balaio de gato porque... Nunca vi balaio de gato ser bom. Um balaio de gato é uma eleição complicada. Tá? Uma eleição muito complicada, porque eu entrei faltando poucos dias para a eleição e, naturalmente, não tinha muito apoio, mas fui às ruas só. O Eduardo Tavares saiu da campanha, inclusive, por essa falta de apoio. Exato, e eu assumi a campanha. Então, fui para aquela eleição. E eu acredito que a população viu o desempenho do candidato Júlio César. Fiquei na terceira colocação de 8 candidatos naquele pleito, né? E mostrei o projeto que defendia para o MDB, além do próprio legado do governo da época. E, como eu disse, eu sou um homem movido a desafios, né? Eu não me lancei, nem me lanço candidato a nada, porque na política ninguém se lança sozinho, você é lançado por um partido. Mas se o MDB precisar de qualquer um dos quadros que ele venha a precisar por um projeto futuro, ele tem bons quadros dentro do partido. E olha... Nesse momento, o senhor deixaria a Prefeitura de Palmeira para ser candidato ao governo? Se for bom para o partido, e se for um projeto bom para Alagoas, e isso seja a vontade, a unidade dentro do grupo, eu nunca fui de negar fogo, nunca fui de fugir à luta. Eu digo sempre até brincando, se chamar, o negão vai. Professora, por favor. Bem, prefeito. E aí, eu gostaria, no caso, de colocar um tema, acho que é muito importante hoje, a gente vem observando, né, isso aí dos espaços, né, que a comunidade, no caso, pede, que são os espaços instagramáveis, né? Instagramáveis. Instagramáveis, agora né? a nova... Então, é a nova... Tem palavras novas no dicionário. Palavras novas, né? E a gente sabe aí, né, que a prefeitura, no caso, ou seja, a entidade municipal, ela tem que ter aí ao lado, junto à população, a questão da participação, né? Ou seja, não só por meio do controle, mas também aí no que diz respeito aos conselhos, né? Também, no caso, a participação, ou seja, a população hoje exige um serviço de qualidade e ela também lá, ela implica aí, né, na questão não só da educação, da saúde, da habitação, do transporte, né, que são temas recorrentes, mas também do lazer, do entretenimento. Como a cidade de Palmeira, no caso, ela entende essa questão do planejamento urbano, ou seja, existe a questão do plano diretor, há uma orientação em relação se a cidade ela tem aí um aspecto de condição turística, ou no caso, o senhor falou aí da questão, no caso das parcerias públicas-privadas, então, que investimentos poderão ou foram atraídos nos últimos anos, que coloca aí Palmeira dos Índios, né, como uma cidade, né, como um município que tem a sua relevância, né, nesse aspecto, tanto do setor produtivo, como também do setor aí de turismo, de entretenimento, com essa questão dos espaços. Olha, Palmeira tem uma veia cultural, literária e política, além de econômica, muito fortes, né?
Palmeira é uma cidade romântica. A geografia de Palmeira talvez seja uma das poucas com aquelas serras. Ali começa o Planalto Borborema. Palmeira é uma cidade muito quente durante o dia e uma cidade que chega a 14 graus, 16, na parte da serra, onde nós estamos investindo principalmente em equipamentos turísticos. Porque já que a cidade, por muito tempo, ela ficou praticamente parada, a gente está entregando a Palmeira de novo aquilo que ela tem de melhor, seus casarios, as suas praças, logradouros públicos, aquele Cristo lá, nós urbanizamos. Ali nós temos uma cozinha maravilhosa, vocês precisam ir lá para você ver. As pessoas estão voltando a visitar Palmeira. Os nossos avós tinham um termo que eu gosto muito: quem não é visto não é lembrado. Os empresários deixaram de investir em Palmeira. Parecia que tudo que dava certo, só dava certo em Arapiraca, que tudo era Arapiraca. Porque o modelo de gestão, eu tenho que reconhecer que Célia, por 2 governos, fez uma gestão, chamava a atenção de Alagoas, como Luciano Barbosa, que é um grande gestor. E o modelo de gestão desses dois colocaram Arapiraca no que ela é hoje. Mas o arapiraquense é quem investe lá. Se você observar, os investimentos privados que acontecem em Arapiraca são muitos do próprio turismo histórico, prefeito, não é um caminho? Palmeira é uma cidade histórica. Isso, e nós estamos trabalhando para recompor isso na cidade. Até arrumar essa casa, levei tempo. Agora não, nesses 3 anos que nós temos pela frente, tanto a questão do saneamento, que daqui a 6 anos, todas as cidades que assinaram aquele leilão e vão receber 4,5 bilhões já a partir de fevereiro, a primeira parcela, e a segunda parcela em agosto, que acreditaram que era possível, porque como a gente pode ter desenvolvimento, como a gente pode ter menos doenças, uma cidade com mais qualidade de vida, essa cidade não tem saneamento, corre esgoto a céu aberto. Então, a empresa já esteve conosco, está se preparando para começar a quebrar a cidade e sanear Palmeira. Nós estamos trazendo um grupo para colocar em Palmeira uma pousada de charme. Para quem vem a Palmeira, quer conhecer o primeiro quilombo certificado de Alagoas, depois da destruição de Palmares, é em Palmeira, quilombo de Tabacaria. Em Palmeira, os índios não estão urbanizados, eles moram todos nas aldeias indígenas, ainda com seus hábitos religiosos, de sua gastronomia típica, dos seus costumes, todos aldeados. Não se encontra mais índios vivendo em seu habitat, com a sua cultura, ainda em Palmeira você encontra. É uma cidade que tem uma ótima gastronomia, uma cidade hoje com uma condição de receber melhor, mas ainda tem algumas questões que precisamos. A Casa de Graciliano, que é um trabalho meu com o IFAM para abrir, não está pronta, ela deve estar aberta até dezembro, as pessoas visitarem. Então nós estamos criando um roteiro em Palmeira, colocando esses equipamentos, organizando, eu digo que vestindo a noiva, para que as pessoas possam voltar, tanto a acreditar em Palmeira, o próprio palmeirense já começando a fazer investimentos e investir na cidade, porque o maior investimento não é do governo, o governo ele é meio, ele é o facilitador, quem investe é a ponta, o capital privado está na mão dos grupos privados. Então, por isso que a gente palmeirense, que o empresário local entenda, e invista, claro. Prefeito, a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a pós-doutora em Economia e coordenadora do curso
de Administração Pública da UFAL, a professora Luciana Peixoto, e o nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Palmeira dos Índios, o imperador. Chama o imperador. Júlio César. Chama o negão e chama o imperador. Chama o negão e chama o imperador. João Mozinho. Júlio, você falou no primeiro bloco de um alinhamento com o MDB sobre as disputas proporcionais deste ano. A sua esposa, Carla Cavalcante, é candidata a deputada estadual com seu apoio? Sim, candidatíssima. As lideranças precisam surgir opções novas, alternativas novas. Tem uma hora que as lideranças cansam a população. Então, como pode um colégio do tamanho de Palmeira não ter uma alternativa? Nós temos, inclusive, trabalhado para que a gente consolide isso. A filiação dela acontece nos próximos dias. Defendo que é uma candidatura importante não só para Palmeira, mas para a região, já que Palmeira é a cidade polo daquela região e, naturalmente, precisa ter voz e vez. E eu digo que na política é representação. Se tem uma cadeira que representa, tem voz e vez. Então, a sua relação política com a deputada Ângela Garrote, permita-me, prefeito, está desfeita? Tá, a gente não tem relação política, eu não apoio a deputada Ângela Garrote mais, não fazemos parte do mesmo grupo, não somos oposição, ela está a uma margem do rio, eu estou na outra, ela defende a política com os seus princípios dela e eu defendo a minha política com meus princípios. Vocês foram aliados, ela lhe apoiou, o senhor depois também a apoiou para deputada, o que fez desgastar essa relação política, prefeito? Olha, acredito que foi a relação do dia a dia. Política é gratidão. A deputada Ângela nunca reconheceu que aquela votação naquele ano, 2018, onde ela teve quase que 10 mil votos em Palmeira, foi um trabalho do nosso grupo. Então a deputada foi ingrata com o senhor? Olha, eu não diria ingrata, ela não soube reconhecer a importância do nosso grupo, além também de, durante 4 anos, o recurso que ela trouxe para a Palmeira dos Índios foi de R$500 mil, que ela até perguntou onde eu coloquei esse recurso. Esse recurso está depositado numa conta, eu vou guardá-lo para a gente investir para a saúde, mas como eu não precisei, está guardado, está lá. Eu acho que é muito pouco, Palmeira precisa de mais, Palmeira precisa de uma voz muito altiva, Palmeira precisa de uma representação que seja de Palmeira. Nós chegamos a ter, certa vez, 4 cadeiras na Assembleia, e a gente precisa voltar a ter esse espaço político, é espaço. Então, eu sozinho, ao lado ali do deputado Marques, com a parceria com o Estado, com a bancada federal, com a União, nós conseguimos avançar muito. Mas as coisas em Alagoas acontecem na Casa de Tavares Bastos. É lá que a gente precisa tratar mais sobre saúde. Do MDB, vai fazer parte do MDB Mulher. E eu defendo aqui, a política ainda é um ambiente muito machista. Se você observar nas reuniões, poucas cadeiras da mesa são reservadas às mulheres. E a mulher tem a mesma condição, a mesma capacidade, talvez até mais, de lidar com a política. A política, ela é apaixonante, porque qual missão mais nobre do que servir as pessoas? Para mudar a vida das pessoas, para você poder se aproximar daqueles que muitas vezes não tem ninguém por elas a não ser Deus. A política é para isso. Ela é uma ferramenta de transformação. Uma chapa pesada, é uma pena, né, prefeito? Uma chapa pesada, né? No MDB. Olha, uma chapa pesada, mas eu sempre fui de ir para partidos que têm voto. Não adianta você nadar e morrer na praia. Você tem que ir para um partido que tenha votos para fazer as cadeiras. Eu acredito que o MDB tem a condição hoje, na proporcional para a Assembleia, de pelo menos ter ali entre 6 a 8 cadeiras. E eu acredito muito na capacidade de outras lideranças que fazem parte do partido, de outras mulheres, outras guerreiras alagoanas que se propõem e têm coragem de ir para uma missão tão difícil. Política não é fácil no dia a dia. Você convive com todo tipo de gente e nem sempre você convive só com os elogios. As críticas fazem parte do teu dia a dia, você tem que aceitar. Eu acredito muito que a cada eleição os partidos vão sempre direcionar as cadeiras e mais espaço para essa bancada feminina. Que ela está preparada para assumir esse cargo? Muito preparada, porque eu só sou o que sou, porque tem uma grande mulher. Certa vez, Obama, em um restaurante, encontrou um garçom e a Michelle teria feito uma festa ao encontrar esse garçom. E deu um abraço demorado e um beijo no rosto do garçom. E o presidente ficou sem entender, porque a primeira-dama teria tido aquela relação. Perguntava a ele, para a esposa, por que esse carinho com este homem? Obama foi meu primeiro namorado. Ele disse, Michelle, você poderia ser a esposa do garçom. Disse, não, Obama. Ele poderia ser o presidente.
era ele o presidente. Então, a mulher está no dia a dia, é a confidente da cama, é a confidente da casa, é a conselheira. A casa governada por uma mulher é uma casa feliz, uma grande casa. A mulher sábia, ela ergue sua casa. Uma mulher tola destrói. A minha maior confidente é minha esposa. É com ela que eu deposito as minhas decisões. Então, ela não está só preparada, ela já nasceu pronta, porque a mulher, onde você colocar, ela vai desempenhar um papel tão bom ou superior à capacidade de Eu vou qualquer um. aproveitar e chamar a professora para interagir Ela com a gostou da gente. história do Obama, hein? Gostei da história do Obama. Realmente, a história do Obama é fantástica, entendeu, prefeito? Mas aí eu vou colocar outro ponto aí que é muito importante, né? A gente sabe aí que o município ele tem essa capacidade limitada, mas ele tem que tocar a máquina, né? Isso. E a gente tem a presença, a gente sabe que nos últimos anos a gente teve o esfacelamento aí das políticas de investimento em ciência e tecnologia, as políticas industriais, ou seja, as próprias políticas sociais também, né? Com seus limites aí que ocorreram voltados ao município. Mas eu pergunto, por exemplo, em Palmeiras a gente tem a Universidade Federal de Alagoas, a gente tem o Instituto Federal, Isso. tá? E a gente tem um histórico aí nessa UNEAL. área, né? A UNEAL, né? A Universidade do Estado, ou seja, a gente tem aí um polo, né? Como o senhor falou aí, que tem irradiação no caso... SESMAC Sertão. SESMAC Sertão, com toda aquela região. Então, como é que a gente coloca, a gente pode falar do papel aí do município, né, em relação com esses centros, né, de tecnologia, de desenvolvimento, né, qual é o papel, né, que eles exercem? Existe uma interação, né, do setor público, né, com a academia? Há essa possibilidade aí de investimento em pesquisa e desenvolvimento, o apoio aí, no caso aí da prefeitura? Professora Luciana, nós somos uma cidade de polo e voltamos a essa condição. SESMAC, UNEAL, IFAO, você tem ali as faculdades particulares, você tem outras que vão chegando e vão compondo ali naquela região. Nós somos uma cidade que demanda e oferta serviços de Mar Vermelho a Palmeira, de Maribondo a Palmeira, de Cacimês a Palmeira, até a cidade pernambucana de Bom Conselho, que está a 18 ou 16 quilômetros de Palmeira. Ela está mais perto de Palmeira do que própria de Garanhuns, que é a cidade de referência, está a 50 quilômetros dele. Então, nós, pelo menos ali, 16 ou 14 cidades convergem as operações comerciais, de saúde, educação, de investimentos para Palmeira dos Índios. É a única cidade naquele raio que tem todas as agências bancárias que operam, porque as outras na região todas foram desmontadas. Na questão da educação, nós temos, a prefeitura, ela é a maior ofertadora de campo de trabalho, de estágio, e a gente apoia todas essas faculdades, esses centros de formadores de educação superior, entendendo ainda essa luta que temos com o SESMAC, porque por muito tempo nós temos uma portaria em Brasília que está, como se chama o matuto, no forno para liberar 40 cadeiras de medicina para Palmeira. O SESMAC luta muito por isso. Além da oferta, claro, de outros cursos que são importantes para a instituição. Eles têm um programa de investimentos, não só a Universidade Federal, não só o SESMAC, como a UNEAL, que já oferta diversos cursos e transforma a vida, junto com o IFAO, de milhares de jovens. Sem falar nisso, você imagina, a gente manda todo dia 700 jovens para campos diferentes em Arapiraca e também em Santana e Ipanema. A prefeitura dá o transporte, que muitas vezes é filho do agricultor, é filho de um vaqueiro, que não tem condições de pagar por um transporte. A única chance que eu tive, que a senhora teve, que nós tivemos, que a senhora teve com seu filho, é a educação. Não existe nesse país ferramenta que transforma a vida de ninguém. Eu tenho um aluno em Palmeira, filho de um vaqueiro. Ele passou para medicina na Universidade Federal. O pai chegou dizendo que não tinha condições de manter esse filho no Maceió. Eu tive que empregar essa família. E Dr. Vanderlei descobriu esse menino, porque o sonho dele é ser médico. E a especialidade cardiologia. E para quem assistiu o filme Quase Deuses, né, de um garoto negro que se tornou ajudante do maior cirurgião, talvez, americano, sabe a luta de quem vem de baixo. Porque tem gente que quer o diploma para botar na parede e para enfeitar a sua galeria. Mas quem veio de baixo como a gente, que enfrentou tanta dificuldade, sabe que o diploma é a chave para transformar não só a sua vida, mas a vida de uma família inteira. Por isso que a gente apoia todas essas instituições, as que chegam também e aquelas que, porventura, esses jovens possam estar ocupando cadeiras em outras cidades. Nós não deixamos ninguém de fora, a gente está sempre apoiando. Prefeito, o senhor falou num tema que eu acho muito importante, e eu acho que a educação realmente é o maior mecanismo de transformação na vida das pessoas. Infelizmente, essa realidade e esse entusiasmo que o senhor traz, que a gente vê com muito bons olhos,
não é a realidade do país, né? A gente tem visto o povo preto ser massacrado, né? O povo preto não tem oportunidades. Índios, quilombolas. O povo preto é discriminado, o povo preto falta assistência e falta educação. A gente torce para que essa realidade mude. Vamos voltar para a política. Para você ter uma ideia, só um dado que é muito importante desse dado. E é muita coragem de minha gestão. Nós temos 16 mil crianças matriculadas na rede municipal. E a gente vê sempre um número grande de meninos tombando pelo tráfico e pela droga. A gente não vê estatísticas de meninos de classe média alta sendo mortos pelo tráfico e pela violência, porque eles estão protegidos. Essas crianças da periferia estão muito vulneráveis. Então, este ano, Palmeira dos Índios será a primeira cidade de Alagoas onde 16 mil crianças, todas elas estarão matriculadas na escola de tempo integral. É lá das 7 da manhã e a criança fica até 5 da tarde. Isso vale para todas as escolas, para as crianças de 6 meses até 16 anos, dentro da rede municipal. Isso é um custo alto. Mas, na educação não tem despesa, não tem gasto. Na educação tem investimentos. Vamos indo. Prefeito Júlio, qual a sua relação hoje com o vice-prefeito, doutor Márcio Henrique? E por diversas vezes o doutor Márcio Henrique colocou que poderia ser candidato a deputado estadual pela região de Palmeira dos Índios, a região do Sertão. Qual a sua relação com o vice-prefeito hoje e esse anseio dele de também querer chegar à casa de Tavares Bastos? O Márcio, ele sonha em ser prefeito, ele tem um sonho, foi vereador comigo, foi meu vice-prefeito na primeira eleição e é meu vice-prefeito nesta segunda gestão. Ele tem um sonho também de chegar à casa de Tavares Bastos, de repente concorrer uma vaga para federal, de repente chegar à prefeitura. Somos movidos por sonhos e ele tem todo o direito. Inclusive eu disse a ele que se ele decidir em lançar uma candidatura para deputado estadual ou para deputado federal, ou de repente ficar se preparar para ser o próximo gestor, para fazer a associação, a decisão dele nunca terá minha interferência. Eu não tenho o direito de cercear essa decisão dele, ou de impedir que ele se candidate a nada. Eu acredito que seja bom, porque é mais uma opção para o nosso eleitor. O eleitor precisa ter opções. Na falta de opção, vai tu mesmo. A relação é boa, a relação política? Boa, nunca tivemos. Aqui e ali a gente, claro, que dentro de casa, e olha que nós fizemos juras de amor perante Cristo no altar com a esposa, e de vez em quando o pau quebra, de repente o marido não se entende com a esposa em casa. Às vezes o diálogo até se distancia, mas uma hora o casal se entende. Outra hora ele volta a se abraçar. A relação humana, ela sofre seus altos e seus baixos. Com o Márcio eu nunca tive briga. Aqui e ali a gente não concorda com os nossos pontos, mas o que nos une é mais forte que qualquer coisa que possa nos separar. Você também apoiaria ele para deputado estadual? Há espaço para isso em Palmeiras? Não, eu não poderia apoiá-lo, até porque entre a minha esposa e o doutor Márcio, além da minha esposa, eu amá-la, eu tenho que apoiá-la. Para ganhar ou para perder, não só o fato de ser a mãe da minha filha, eu estou com ela porque acredito na capacidade da doutora Carla, que possa representar bem e ser a voz de Palmeira, já que nós estamos órfãos. Palmeira está órfão de um deputado federal. Chega de gente de fora querer se vestir de palmeirense e querer nos representar. A gente puxa a brasa para a nossa sardinha. A decisão da deputada Ângela em puxar a brasa para a Estrela e para a Palmeira, eu garanto nessa decisão, Palmeira vai sempre perder. Porque é natural que ela puxe mais para a cidade dela. Eu estou dizendo que em 4 anos o recurso que ela colocou para investir na prefeitura foi de 500 mil. Então é acanhado do tamanho de uma população e da votação que ela teve. Como eu não concordo com essa política dela, nós hoje somos oposição e eu estou apresentando minha esposa. Não é para derrotar ninguém, não é contra ou é bravata contra ninguém. Eu estou colocando a doutora Carla como uma opção para o eleitor. Eu tenho um voto. Eu disse ao deputado federal Marcos Beltrão que eu não vou dizer quantos votos que ele vai ter, porque o prefeito tem o meu voto está decidido. Essa decisão é minha. O voto da mulher eu vou ter que conquistar, porque voto é científico. Tu gosta do CSA, eu gosto do CRB, o outro gosta do Flamengo, o outro do Botafogo. Quem tem voto é o povo, é a população. E ninguém melhor do que Sua Excelência, o eleitor, para decidir e fazer suas escolhas. Mas, prefeito, permita-me, o senhor fala que tem um voto só, eu quero entrar nessa questão, e realmente o senhor só tem um voto, sua esposa só tem um. Mas a gente sabe que na prática, a política, ela é feita com estrutura, com aporte financeiro, não é? Então, enfim... o senhor só tem um voto, mas o fato de ser prefeito e ter uma estrutura não vale
proporcionar Já ajuda muito. e ajudar a ter um monte de votos? De dinheiro na política, eu discordo. Por quê? Se dinheiro ganhasse mandato, João Mas em Lira regra, havia sido governador em regra, naquela você discorda, eleição. prefeito, em regra? Não, eu não discordo, a prefeitura ajuda muito, eu discordo da questão do dinheiro. O dinheiro não é fator determinante numa eleição. O fator determinante numa eleição é o candidato, são suas propostas. O eleitor, a gente... Respeito sua opinião, mas discordo. O eleitor, ele precisa ser seduzido. Você precisa fazer com que ele acredite no que você está propondo para a cidade. Para você ter uma ideia, e eu respeito Mas os sua opinião... eleitores no Brasil e em Alagoas, prefeito, o senhor sabe, têm sido seduzidos pelo dinheiro, pelas benesses, pelas veja vantagens, só, por cargos públicos. Eu enfrentei 2 eleições. Lamentavelmente para uma assim. prefeitura Era grande. bom que não fosse. A 3ª prefeitura do estado, eu enfrentei e ganhei essa prefeitura com uma margem de votação muito alta, sem fazer grandes investimentos, até porque eu não tinha de onde tirar. Eu não precisei vender carro, Mas, vender prefeito casa. Júlio, isso não seria a exceção à regra? Olha, algumas cidades de Alagoas se comportam assim. Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, onde o eleitor é mais esclarecido. A eleição, digamos, ela pode ser uma eleição mais barata. O dinheiro ajuda muito numa eleição, porque tem despesas. Toda hora você tem que fazer despesas, é com gráfica, é com combustível, é com a equipe, é com marketing, você tem uma despesa. Mas o dinheiro, não adianta você ter um candidato ruim com muito dinheiro. O candidato tem que ser um candidato. É por isso que o partido precisa ajudar também, né? Claro, melhor, né? Então não adianta. A gente está chegando ao final do nosso programa, estamos conduzindo para o final do programa. Eu queria mais uma participação da professora, por favor, de forma objetiva, professora, para a gente poder concluir o programa. Prefeito, o senhor falou aí, né, das crianças, e aí eu coloco aí os programas de geração de emprego e renda, né? A gente, quando vai pensar em desenvolvimento, a gente tem que pensar no desenvolvimento integrado. Isso. Então, que programas, né, a prefeitura, no caso, ela está apoiando, ela desenvolve, como é que ela está pensando aí o futuro dessas gerações, né? Principalmente aí para a permanência desse jovem, no caso, na cidade, e claro, está aliado aí essa questão do desenvolvimento produtivo, no caso, em toda a região, em todo o seu entorno. Então, que programas de geração de emprego e renda há ou são contemplados aí pelo Estado ou pelo governo federal? Nós temos uma série de políticas já definidas. Quando você entra numa prefeitura, você descobre que você vai seguir a protocolos e leis. Você não vai mais inventar a roda. E nem sempre aquilo que você quer fazer, você pode fazer, porque não se governa só com boa vontade. Você está ali tendo que seguir as leis. O ato de improbidade e o ato de ilegalidade, eles estão muito próximos. O inferno está cheio de gente que só queria fazer o bem. E gente ingênua. Então, gestão é você seguir a protocolos. Primeiro, nós temos uma série de políticas que a Secretaria de Assistência já desenvolve para gerar renda, para você capacitar a mão de obra. Eu tenho em Palmeira, uma das ações que eu desenvolvi em Palmeira, que hoje a gente trabalha com centenas de pessoas. Toda a merenda escolar de Palmeira hoje, grande parte dela vem da agricultura familiar. Nós compramos essa, e olha que é muito dinheiro. A gente compra de tudo, do frango ao ovo, do ovo a inhame, a batata, tudo o agricultor coloca na merenda escolar. Nós temos alguns projetos como Viva as Marias, que produz o pão caseiro, o bolo caseiro, que também vende para o município. O município talvez seja, numa cidade, o maior comprador, com uma diferença. Não adianta comprar e não pagar. O município precisa ter o crédito das pessoas de quererem vender. Então tem sido desenvolvido programas? Tem sido desenvolvido, graças a Deus. Nós temos tido uma parceria com o comércio, uma parceria com o Senac. Parabenizar aqui a Cleia, que é a irmã do Dr. Márcia, nossa secretária. A Cleia tem um trabalho não só em Palmeira, mas em Alagoas, e nós estamos investindo muito nisso, com a educação, com a assistência, abrindo campo. Você não faz ideia, se eu sou a maior empresa geradora de empregos, você bote aí que eu tenho 4.000 funcionários, enquanto prefeitura eu falo, a capacidade de gerar emprego, tanto com o primeiro emprego, como também com abrindo estágio, porque não é estágio mais gratuito, os estágios hoje, todos eles devem ser remunerados, além das outras oportunidades que você vai dar. Nós vamos fazer agora um PSS para a educação, onde a gente vai contratar muitos jovens, pessoas com deficiência, enfim. Então a prefeitura, ela tem uma capacidade muito grande de interferir, gerar emprego e gerar oportunidade, principalmente para o jovem. Prefeito, para a gente encerrar, nas horas vagas, o que é que tem feito? Eu acordo 4 da manhã.
Eu seguro Maria Júlia de 4 da manhã até 8. Ela acorda de 4. Futebol, parece que Futebol, tem eu gosto de acompanhado. assistir o CSE. Sou louco pelo CSE. O CSE vou trabalhar para ele ser campeão lagoano e para a gente ser campeão da Série D. Talvez eu não alcance, mas um homem que não tem propósito e sonhos vai chegar aqui. Eu digo sempre que quando você planeja a sua vida, se você não chegar lá, você vai morrer frustrado. Vamos lá, se não vamos- planeja, onde vamos chegar tá torcer bom. que dê certo Então, para o CSE. CSA se cuide, CRB se cuide, que o nosso tricolor tá forte aí, viu? João Mozinho, uma última consideração? Júlio César, No final no do tempo. final, vamos lá. De filho da verdureira para imperador, em uma frase, qual o sonho político de Júlio César? Sonho político? Olha, eu vou trabalhar para ser governador de Alagoas. É para mentir ou falar a verdade? Falar a verdade. Eu acho que ninguém melhor que um homem que veio do povo, que já foi candidato a governador, conheço Alagoas com uma palma da mão, sei por onde ele entra e sei por onde sai. Dediquei 20 anos de minha vida a Suruagi, Mano, Então Ronaldo o sonho e é ser Theo. governador, Olha, prefeito, vou é trabalhar, claro, um dia, quem sabe, eu quero chegar no Palácio. Eu vou trabalhar muito politicamente para um dia governar Alagoas. Ah, porque eu não tenho... Não. Olha, eu vou colocar meu nome, quem sabe, não sei se nessa eleição ou na outra, mas uma hora eu vou colocar o nome de novo para que Alagoas, quem sabe, possa dizer, esse é aquele cara, fui testado. Não, ele foi prefeito de Palmeiras. Qual foi o legado que ele deixou lá? Prefeito. Eu queria só dizer assim, imperador do trabalho, da Ok. boa gestão. Professora, que quero botou aqui cidade pra agradecer a frente. sua participação. Muito Muito obrigada obrigado também. pela participação. A você, muito obrigado. E até o próximo sábado.